E aí, Alexandre Borges, sua opinião sobre essa estratégia, né, de tentar formar essa frente plural contra os seus adversários, contra o seu principal adversário, né? E os nomes também que fazem parte agora dessa corrente. Olha, Stefano, bom, primeiro, bom dia, Boris. Eu vou pegar uma carona no seu comentário, quando primeiro a gente falar o que é essa Frente Ampla, que está todo mundo aí repetindo. A Frente Ampla é o nome de um movimento iniciado pelo Carlos Lacerda em 1966, houve o golpe em 64, ele, em princípio, era um apoiador, mas depois ele se decepcionou, ele entendeu que não era... ele comprou gato por lebre, não era o que ele estava imaginando, e ele acabou, em 66, se juntando com ex-adversários, Juscelino Kubitschek e João Goulart, para formar a tal Frente Ampla, para tentar dar uma alternativa política e se opor ao regime ditatorial iniciado em 64, simbolizando essa ideia de que poderia haver uma centro-direita democrática, simbolizada por ele, pelo Lacerda, que traria a história da UDN com ele, a representação dessa classe média, e junto com Juscelino Kubitschek, que estaria ali no lado mais desenvolvimentista, um pouco mais à esquerda, trabalhista, enfim, chegando até o João Goulart, que seria uma esquerda mais clássica. E aí você teria essa ideia de que essas três figuras importantes, dois deles, né, já tendo inclusive ocupado o cargo de presidente da República, e muito populares, os três muito populares, eles estariam dizendo, olha, nós temos as nossas diferenças, mas nós estamos no campo democrático. A gente se opõe à ditadura, a gente se opõe aos autoritários que quebram as regras, rasgam a Constituição e criam regimes de força, com perseguição e prisão de adversários políticos, com tortura, etc. e tal. Então dá para se fazer algum tipo de paralelo com algumas propostas que nascem desse campo hoje, e é por isso que se chama de Frente Ampla. Se essa comparação é justa ou não, cabe a cada um que está assistindo a gente decidir. Mas quando se fala de Frente Ampla, então se está se aludindo a esse movimento lá de 66, iniciado pelo Lacerda. E a entrada do Meirelles, que foi muito bem recebida pelo mercado, a Bolsa reagiu bem ontem, a gente viu a Bolsa tendo um bom resultado, fechando em alta, a gente viu o dólar caindo, que são sinais de um mercado animado, que gostou da notícia. A entrada do Meirelles ainda... em definição, o que ele vai fazer, qual é o papel dele num eventual governo Lula. Vale lembrar que ele era o presidente do Banco Central no tempo do Lula, então ele já participou de governos Lula, não seria uma novidade, não seria uma coisa tirada da cartola. E ele passa a impressão, e qual é a sinalização? Se você pegar os 13 anos de lulismo no poder, de 2003 a 2016, na economia, você tem aquele Lula de 2003, que começa com Palocci na economia, mantendo basicamente a equipe do Real e do Pedro Malan na economia, e tem uma condução econômica razoavelmente ortodoxa, vamos dizer assim, respeitando o tripé macroeconômico, as bases ali de uma responsabilidade fiscal e com um discurso muito bem recebido pelos mercados, não só aqui, mas internacionalmente. Depois vem a crise de 2008 e aí você tem aí uma mudança bem radical de discurso. Você já tem o Guido Mantega no Ministério da Economia, que é uma cabeça totalmente diferente, aquela turma da Unicamp, que é ele, a própria Dilma Rousseff, a Aloysio Mercadante, essa mentalidade bem mais à esquerda, desenvolvimentista, e aí vai dar depois na eleição da Dilma e todo o desastre econômico que a gente viu. Então o mercado sempre ficava olhando e dizendo o seguinte, bom, que Lula que vem aí? É o Lula de 2003 ou o pós-lulismo do Palocci e o que veio a ser depois, então a chamada nova matriz econômica,
que representado por essa turma da Unicamp e que levou, na minha visão e de muita gente, ao desastre econômico que a gente viu ali nos estertores do governo Dilma. A entrada do Meirelles é uma sinalização que a gente pode estar mais próximo do Lula de 2003. De novo, é uma sinalização. Se isso vai acontecer ou não, cabe ao eleitor decidir se ele vai acreditar na promessa ou não. Mas claramente a promessa é essa. O Lula chamou o Meirelles, né? Exatamente. É isso aí. E o Meirelles atendeu. O efeito... Lembrando que o Meirelles foi candidato pelo MDB, né? Ele era o 15 em 2018. O MDB tem candidatura própria nessa eleição, Simone Tebet, mas eles passaram por cima e estão já no que a gente tem comentado já há muito tempo, que é essa antecipação do segundo turno no primeiro turno. Pois é, e aliás a vida política do ex-ministro Henrique Meirelles é bastante curiosa, né? Ele se elege deputado por Goiás, não assume o mandato, assume o Banco Central no governo Lula, fica 8 anos, cotado para ser ministro da Dilma, aí havia aquela discussão, né? Algo que nunca foi confirmado e nem será, né? De que a Dilma não tolerava, não gostava de Henrique Meirelles, aí ele é chamado para ser ministro da Fazenda do governo Temer, vira secretário e apoiador da pré-campanha de João Dória em São Paulo e agora, ontem, demonstrou apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula. Tudo isso em 20 anos.